Beleza, gente? Então vamos fazer aqui um exemplo com o TC. Tá? Só lembrando aqui que, para quem não viu o vídeo anterior, tratava sobre a relação, né, de transformação com erro no TP, no transformador de potencial. E a gente está fazendo aqui o segundo vídeo relativo aos transformadores de corrente. Tá? Muito bem, então vamos ver aqui o nosso exemplo, tá? Para a gente matar de vez aí essas dúvidas. Uma medição efetuada por um amperímetro, né, indicou que a corrente no secundário de um transformador de corrente, né, ou seja, de um TC, né, suprindo uma determinada carga, foi de 4 amperes. Né. Então, a corrente, ó, no secundário, né, isso foi lida por um amperímetro, no secundário, né, de um TC foi de 4 amperes. Né. Calcular o valor real desta corrente no circuito primário. Né? Ou seja, eu quero calcular a corrente no primário. Né? Sabendo que o TC ele tem uma relação de 400 para 5. Tá? Diferente do TP, né? O TP, como eu falei para vocês, ele tem um valor padrão. Né? Quando ele não fala, a tensão secundária do TP você pode considerar 115 volts, a não ser que ele diga o contrário. Né? Mas você pode considerar de 115 volts. Só que aqui no TC ele já deu uma relação seguinte, ó. Quando eu for ler 400 amperes no primário, eu estou batendo no secundário 5 amperes. Por isso que ele está falando aqui 400 para 5. Né? Essa é uma relação do TC. Lembra que no transformador, o TC é um transformador também, né? Nós temos uma relação entre a tensão do primário sobre o secundário, número de espíritos do primário sobre o secundário, e com relação à corrente é o inverso, né? É o secundário sobre o primário. Tá? Só lembrando isso. Então vamos calcular o valor real desta corrente do primário, né? Sabendo que o TC tem essa relação de 400 para 5 e apresenta o fator de correção de relação, ou seja, um RTC. Né? Lembra que no TP era RTP, que é a relação de transformação de potencial. Aqui no transformador de corrente, né, essa relação é o RTC, relação de transformação de corrente, tá? O RTC. Ora, o nosso RTC ele tem um erro, né? Esse erro aqui ele tem um erro embutido de 100,3%, tá? Vamos chegar lá, guarda esse valor aqui para a gente não se perder. Então, primeiro passo, vamos calcular o nosso RTC. O RTC, a relação é de quanto? Ó, 400 para 5, né? Tá aqui, ó, 400 para 5, ele falou. Consequentemente, 400 dividido por 5, não precisa fazer muita conta, 40 por 5 dá 8, né? Sobrou um 0,80. Isso aqui é o nosso RTC, relação de transformação de corrente. Isso aqui foi o nosso TC que está sendo utilizado. Ora, logo, nosso segundo passo é utilizar o nosso RTC para calcular o valor da corrente aonde? No primário, que é o valor da corrente não corrigida, né? Como é que veio isso? Ora, é só multiplicar, é o RTC vezes a corrente secundária. Ah, isso aqui é uma fórmula nova? Não, gente, olha aqui para cima. É a mesma coisa, a RTC vai ser o que? Ó, a corrente no primário sobre a corrente no secundário. Ou seja, a corrente do primário I1 vai ser o que? Ó, RTC vezes, né? Vou apagar esse C aqui, ficou parecendo um G, né? RTC vezes a corrente no secundário, está aqui. Então a gente quer achar a corrente, ó, não corrigida no primário. Tá vendo aqui, ó? É a mesma equação, tá? Então vamos calcular. Nosso RTC é de quanto? É 80, que a gente já calculou, vezes. Quanto é a corrente no secundário que ele leu? Está aqui, ó, 4 amperes. Né? Logo, 4 vezes 80 dá quanto? 320 amperes. Lembrando, esse valor é o não corrigido, porque tem um erro embutido no TC. Tá? Muito bem. Nosso terceiro passo, né? Só para desencargo de consciência, vamos dizer assim, o erro percentual vai ser a mesma coisa lá do TP, né? Vai ser 100% menos o erro, ó, aqui de quanto? 100,3%, né? Logo esse TC
ele tem uma diferença, né, de menos 0,3%. Tá legal? Só que tem um detalhe. O TC, vou tentar fazer aqui uma ideia geral só para vocês entenderem. O TC ele tem uma impedância no primário, uma impedância de magnetização e uma impedância no secundário, correto? É mais ou menos esse o circuito equivalente do TC. Quando ele lê uma corrente do primário, essa corrente vai passar para o secundário, mas também tem uma parte dela que vai passar magnetizando o núcleo do TC, tá? Então, essa corrente que vem aqui do primário, ela vai ser dividida, tá? Ou seja, para haver a leitura, eu tenho que ter essa corrente de magnetização também. Então, esse erro é meio que como se viesse embutido disso. Ou seja, a minha corrente do secundário, que é aquela correntezinha de 4 amperes, ela está vindo faltando uma parte, não é isso? Que era a corrente, aliás, a minha corrente aqui do primário está sendo transformada faltando uma parte, que é essa parte aqui da corrente de magnetização. Se ela está faltando uma parte, então o valor que eu achar, eu tenho que acrescentar, correto? Como assim? Quarto passo, eu quero achar o valor verdadeiro, né? O verdadeiro da corrente, correto? Então, o valor verdadeiro da corrente, que é a corrente real, né, que é a do primário que eu quero, vai ser o que, ó? O valor que ainda não está corrigido, que é 320 amperes, que nós já calculamos, mais o valorzinho que está faltando devido ao erro, né? Lembra, né, do meu IM? Tá, eu tenho que calcular um valorzinho a mais, né? Por causa do erro, de 0,3%, né? Então vai ser quanto, ó? 320, correto? Que é o que ele está lendo, vezes o meu erro de menos 0,3% dividido por 100. Deixa eu corrigir bem aqui esse vezes, para não ficar parecendo um K, né? Muito bem. O que é que eu estou fazendo? Ó, ele está fazendo o seguinte: eu estou pegando o meu valor que foi lido, que ainda não está corrigido, e eu estou tirando quanto? 0,3% desse valor, tá? É como se o TC estivesse lendo assim: olha, eu estou lendo na verdade um valor a mais, correto? Um valorzinho a mais, porque você quer na corrente do primário, né? Então eu tenho que tirar dele, correto? Então vou agora estabelecer o meu valor aqui na minha corrente real, né? Vai ser o meu valor ainda não corrigido, 320. Vamos calcular isso aqui agora. Vamos lá, 320, né? Isso, vezes, vou abrir meu parênteses aqui, ó, menos 0,3, correto? Dividido por 100. Vai dar aqui menos 0,96 amperes, né? 0,96. Cuidado sinal, mais com menos dá menos, né? Já fiz aqui a diferença. O jogo de sinal, melhor dizendo. Então, o nosso valor real da corrente, né, vai ser os 320 amperes menos 0,96. Vamos calcular aqui, né? Então, 320 amperes menos 0,96, tá? Vai ser os 319,04. 319,04 que amperes. Isso é a corrente do primário. É como se se eu estivesse fazendo o seguinte, ó, o meu valor real da corrente é 319,04 amperes, né? Só que ele leu quanto no primário? 320 menos o meu 0,96, que é o meu erro, vai dar o valor real de 319,04 amperes, tá? Então é como se eu estivesse tirando esse erro de cima do TC, tá legal? Só para tentar equalizar aí qualquer dúvida a respeito dos T6 e dos TPs, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí, a gente tenta responder. Valeu, até mais.